Está a ouvir o podcast Dicionário das Crianças com Nuno Simões, do Gymboree Play and Music Portugal. Uma conversa semanal com especialistas sobre o dia-a-dia da parentalidade e do desenvolvimento da primeira infância, para pais, avós e educadores de crianças do 0 aos 5 anos. O conteúdo deste programa é meramente informativo. Independentemente das opiniões expressas pelos nossos convidados, deverá sempre consultar o seu médico, terapeuta ou pediatra. Olá, Inês. Olá, Nuno. Tudo bem? Então, Sim. eu guardei aqui um bocadinho para te apresentar. Se calhar vai ser um bocadinho longo porque o teu currículo é extenso e notável e eu não tive coragem de cortar nada. Mas eu baseei-me aqui na tua página web. Eu deixei um link aqui nos comentários que está direcionado para a tua página da oficina da psicologia. Mas a tua página pessoal é inesafonsomarques.pt, as pessoas também te podem encontrar lá. E então, quem é Inês? Portanto, tu és licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Educação, tens uma pós-graduação em Psicoterapia com crianças e adolescentes, uma pós-graduação em Neuropsicologia Pediátrica, tens formação em EMDR, e eu gostava que depois falasses um bocadinho sobre isto, porque eu só hoje é que aprendi sobre este tema, novamente com especialização em crianças e adolescentes, tens uma formação avançada e especializada em terapias da terceira geração, és coordenadora da área infanto-juvenil da oficina da psicologia e publicaste 4 livros. Vamos falar sobre 3 deles porque eu não conheci o teu primeiro livro em coautoria com a Rita. Os teus livros foram É Tão Bom Fazer Amigos, da Arte Plural, O Crescemos Juntos, da 0 a 8, A Brincar Também Se Educa, da Manuscrito, e Sonhar com o Arco-Íris, da 0 a 8 também. Tens 15 anos de experiência em terapia, és palestrante em várias conferências, tens colaborações muito frequentes com meios de comunicação social, fizeste um trabalho muito giro com a Skip e com o Bongo. Eu, a preparar-me aqui para este podcast, estive a ver os teus vídeos do Bongo, não tinha visto todos. Recomendo vivamente aqui à nossa audiência, são muito giros, são pequenas pérolas de sabedoria. E numa outra vida também trabalhaste no Gymboree, nós trabalhámos juntos por um bocadinho e foi uma altura marcante e tu inspiraste muito as nossas professoras, deste formações muito giras, deixaste coisas escritas que ainda hoje usamos, não só no nosso blog como documentos internos. Acima de tudo, ficou uma amizade e portanto é uma honra e um privilégio poder contar contigo e receber um bocadinho da tua mentoria com alguma frequência. E pronto, acima de tudo, melhor ainda do que estas coisas todas, és mãe, não é? Duas crianças, um menino e uma menina, e tudo isto junto deixa-te particularmente qualificada para falarmos sobre alguns temas que eu gostaria de trazer hoje e que eventualmente gostaria de trazer outras vezes, porque as conversas fluem sempre super bem. Eu se calhar começava pelos livros, não te importas? Okay. E se calhar o Crescemos Juntos. Nós muito recentemente tivemos a fazer um giveaway do Crescemos Juntos, já oferecemos esta semana. E o Crescemos Juntos são um conjunto de inspirações, 365 mais uma, para uma parentalidade feliz. Uma coisa que eu achei curiosa foi que nenhuma das inspirações são triviais, portanto a pessoa pensa 365 é um número super sexy, portanto é um por cada dia do ano, e a tendência seria ter que espremer um bocadinho para encontrar as 365, mas eu achei que tu tinhas muitas mais e que tinhas um milheiro infinito de inspirações. E a minha primeira pergunta se calhar era essa: tu tens efetivamente um milheiro de inspirações e como é que te inspiras para colecionar este tipo de inspirações para os outros? Não, eu não tenho um milheiro de inspirações, assim logo à partida, mas a ideia era um bocadinho ajudar as pessoas a encontrar aqui uma espécie de rumo que as pudesse balizar. As pessoas, neste caso os pais e educadores, professores, avós, outros familiares, tinham aqui um papel importante no ajudar os pequeninos a crescer. E portanto a ideia era mesmo esta, encontrar algum tipo de informação que por vezes é um bocadinho disruptiva e que até coloca as pessoas a pensar, mas o que é que ela quer dizer com isto? E poder servir aqui um bocadinho de baliza, de guia, de foco diário neste exercício da parentalidade.
Onde é que eu me vou inspirar? Bem, há uma base que tem que ser óbvia, não é? Que é a ciência, que é a investigação, que é tudo o que é pesquisa que vai sendo feita na área da educação, da parentalidade e do desenvolvimento infantil. E depois a verdade é que também me inspiro muito e aprendo imenso com as famílias com quem vou, com as famílias, adultos, crianças, adolescentes, com quem vou trabalhando diariamente. Aquilo que são os seus principais receios, aquilo que são as suas dúvidas, tudo isso de alguma forma também a mim me vai ajudando aqui a orientar naquilo que possa fazer mais sentido às famílias, neste caso, que iriam ler os livros. Sim, absolutamente. Eu estava aqui a fazer algumas reflexões sobre o livro quando estava a ler. Obviamente, todos nós somos modelos para as nossas crianças, portanto, bons ou maus modelos, conscientes ou inconscientes, voluntários ou involuntários, eles observam-nos e imitam-nos. E nós temos uma responsabilidade, portanto, como, vá lá, oleiros deste pequeno barro que nos é entregue, que é um barro divino, não é? Que vai crescer por si e beber de muitas inspirações, nós, obviamente, temos uma responsabilidade. O que eu senti neste livro foi que, pronto, tu iluminas aqui um bocadinho o caminho, ou às vezes iluminas algumas partes mais escuras da educação, e se calhar era interessante para mim perceber que tipo de feedback é que tiveste dos pais que leram o livro. Houve algumas inspirações em particular que tocaram mais as pessoas, que eram mais inovadoras, mais disruptivas. Há bocado falaste sobre elas, queres escolher algumas? Eu tenho aqui, olhei porque tinha aqui também o livro ao meu lado. O que é curioso é que o feedback às vezes não é nessas tão disruptivas, é naquelas que até poderiam ser as mais acessíveis, vamos pôr assim. Ou seja, a tónica, por exemplo, da qualidade do tempo que se passa com os filhos e não caímos sempre na lógica do falta de tempo. E as pessoas dizerem, isto pode ser tão óbvio, podermos estar um bocadinho com os nossos filhos todos os dias, longe das outras obrigações todas, e pôr a tónica mais na qualidade do que na quantidade. Isto surge esta inspiração de diversas formas ao longo do livro, e se calhar foi uma coisa que várias pessoas me disseram. Outra tem muito a ver com a questão do autocuidado, e nós nos esquecermos às vezes que somos pessoas antes de sermos pais ou mães. E algumas sugestões que vão sendo feitas ao longo do livro também apontam para esta importância do autoconhecimento e do autocuidado nesta nossa dimensão mais pessoal e que nos torna necessariamente melhores pais se também dermos atenção a elas. E agora assim de repente são duas coisas que me surgem e que parecem muito óbvias, se calhar logo à partida. Sabes que há uma delas, e é a única que está a bold, a negrito, nas 365, que se chama Crescemos Juntos, que é o título do livro também. Eu estava a lê-las e pensei, porque é que a Inês terá escolhido esta em particular? E ocorreu-me, há uns anos atrás, eu fui dar um passeio de bicicleta com um dos meus filhos, já foi há uns anos valentes, talvez há uns 8 anos, portanto ele tinha 8 anos, ele agora tem 16. E eu parei um bocadinho atrás e tirei uma fotografia que publiquei no Instagram e estava a pensar o que é que eu vou dizer super inteligente sobre esta fotografia, porque todos nós queremos inflar um bocadinho o nosso ego às vezes, e eu ia dizer, fui eu que fiz esta riqueza, mas antes de carregar no botão, acabei por escrever tu fizeste-me a mim, porque efetivamente ele fez de mim pai, é o meu filho mais velho. E efetivamente nós crescemos juntos e portanto é se calhar uma coisa que permanece, é esse efeito, quer dizer, isto parece super filosófico, mas é super verdadeiro. Nós crescemos juntos. Escolheste o título por essa razão? Foi uma coisa que marcou especialmente? Foi a editora que escolheu por ti? Como é que isto aconteceu? Não, a sugestão foi minha na altura. E tem um bocadinho a ver com este processo da parentalidade que realmente começa muito antes, até antes do filho nascer. Enquanto pais, realmente nascemos quando surge em nós a desejo, a vontade, habitualmente, de podermos ser pais. E no dia a dia, neste conhecimento mútuo em tudo aquilo que são os desafios da parentalidade, nós somos postos à prova e testamos os nossos próprios limites de formas que se calhar nunca antes, em situações em que nunca antes tivemos. E a aprendizagem é mútua, o crescimento nesse sentido é realmente mútuo. E mesmo quando falamos de mais do que um filho, com idades diferentes, a experiência torna-se
diferente e muito única, e continuamos a crescer e continuamos a aprender. Portanto, a ideia do crescemos muito é muito esta lógica, o meu papel é importante, e usaste aí a expressão do moldarmos o barro, mas o inverso também é verdade. E quando tu falaste dessa imagem do barro, lembrei-me de uma outra metáfora que eu vi recentemente num documentário, a propósito da parentalidade, que era o ator Will Smith, que falava dos pais enquanto mestres jardineiros. E eu achei aquilo genial. Esta ideia de nós podermos perceber que temos aqui sementes, que estas sementes muitas vezes nós à partida não sabemos que flores é que estão lá por trás, mas que é fundamental respeitar aquilo que aquela flor quiser ser. E o nosso papel é cuidar, nutrir, dar atenção, perceber quais são as necessidades, mas acima de tudo respeitar esse ritmo, tudo o que já lá está previamente de alguma maneira pré-determinado, e o nosso papel é muito o ajudar a crescer. E de facto nós também, quando damos esse espaço para a sementinha crescer, também nós crescemos nesta lógica do autoconhecimento também. Totalmente. Eu recomendo o livro a toda a gente e empresto as minhas cópias, tenho um monte delas, portanto se quiserem, digam. Eu ia passar para o teu segundo livro. Nós temos imensos temas para falar e temos temas muito férteis, e um deles é o teu segundo livro, que é A Brincar Também Se Educa. É um tema, pronto, muito prevalente, sobre o qual já falámos literalmente centenas de horas. Pronto, nós trabalhávamos especificamente sobre esta área. O subtítulo é 15 minutos por dia de tempo especial para saltar, sujar, desenhar, sorrir, conversar e sonhar. Este livro, tu no começo, logo na introdução, falas de um estudo que a Skip fez, um bocadinho triste, um bocadinho assustador, e que se calhar eu te desafiava a revelar aqui, porque eu acho particularmente importante. Lembras-te dos números? Queres que eu te ajude? Os números eu não tenho presentes, mas era aqui um bocadinho esta comparação do tempo que as crianças tinham para brincar, e particularmente para brincar ao ar livre, comparado com portanto, os números, vá lá, do tempo ao ar livre de reclusos de uma cadeia. E portanto aqui a ideia era perceber que os próprios reclusos passavam mais tempo ao ar livre do que muitas das nossas crianças. E o ar livre nesta lógica do brincar, do explorar, do serem aventureiros, desta liberdade que as crianças necessitam. E de facto estes números são, se tu quiseres recuperar, porque eu de cor não os tenho presentes, mas eram números aqui chocantes, não é? 60% das crianças tinham menos tempo de brincadeira do que os reclusos. Os cães tinham mais tempo de passeio ao ar livre do que as crianças. São coisas, pronto, muito chocantes, porque deviam ser a nossa prioridade e são absolutamente dependentes de nós para os levar à rua e para passear com eles em segurança. E pronto, às vezes esse cuidado não está presente em todas as famílias, e é uma coisa realmente que nos preocupa, não é? Isto é realmente um assunto muito fértil. Eu gostava imenso que nos dedicássemos depois longamente sobre isto, mas se calhar numa próxima vez, porque tens falado muito sobre brincadeira. Eu acho que queria fazer uma coisa diferente sobre este tema oportunamente. E ia passar ao terceiro livro, que é O Sonhar com o Arco-Íris, que é um livro muito recente. Nasceu no confinamento e que tu me enviaste e que ficou a marinar há algum tempo, e depois um dia de manhã eu fui ler o livro e foi chocante, porque bateram-me algumas epifanias. Portanto, isto é a história do Sebastião, que é uma criança que descreve um sonho, e o sonho dele é o confinamento, e portanto as emoções e os sentimentos de uma criança naquele contexto em particular. Pronto, aquilo, quando tu escreveste, era super oportuno. Eu imagino que tenham desafiado para escrever isto. Tinhas a história na cabeça? Foi difícil chegares a este conceito, porque realmente não foste linear, chegaste lá, tiveste um caminho inovador, e eu achei particularmente genial e oportuno. Como é que isto nasceu? Foi um desafio da editora. Foi a editora que propôs podermos criar uma história infantil que de alguma forma ajudasse as crianças. Não só, a ideia não era falar deste nosso contexto atual da pandemia, embora tenha sido obviamente aí o mote, daí o sonho do Sebastião em tudo ser o mundo virado de pernas para o ar, e este sermos atirados para dentro de casa, e portanto de alguma maneira retirarem-nos aquilo que é seguro e que nós achamos sempre que controlamos.
E a ideia era podermos deixar aqui algumas pistas, quer para os pais, quer para as crianças, como é que nós podemos lidar com situações que de alguma maneira fogem ao nosso controle. Porque de facto há um conjunto de dimensões nas nossas vidas que nós não controlamos. E a pandemia aqui no fundo veio-nos trazer, confrontar de uma forma muito, eu diria, violenta, abrupta e inesperada, esta noção de que se calhar há coisas que nós não controlamos. Se nos focarmos nisso, seguimos determinados caminhos, se aceitarmos que há coisas que nós não controlamos e nos focarmos naquelas a que podemos dedicar aqui alguma atenção, nutrir aqui algum tipo de ingredientes que nos fortalecem, que fortalecem a nossa resiliência e, portanto, a nossa capacidade de adaptação, obviamente que o caminho que vamos seguir será outro. E, portanto, aí o desafio partiu da editora, do Pedro Reizinho, da 08, e foi um bocadinho ali pensar, olhar à volta, pensar o que é que poderia fazer sentido, e isso, a ideia foi surgindo. Muito bem. Tu dizes no livro, na parte final, portanto já não está tão dedicado às crianças, está dedicado aos pais. Dizes uma coisa que eu já tinha ouvido dizer, mas pronto, que para um leigo não é uma coisa trivial, que é que as áreas cerebrais responsáveis pelo planeamento, o controle de impulsos, a regulação emocional não estão desenvolvidas numa criança e que cabe aos adultos de referência, portanto, ajudar a criança nessas dimensões. Portanto, às vezes para nós, quer dizer, parece que devia ser uma coisa natural para eles adaptarem-se e escolherem o que é que controlam e o que é que não controlam e onde se focarem, mas não é nada evidente para uma criança e ela não está biologicamente preparada sequer para isso. Sim, sim. E eu acho que esse é um dado em termos de neurodesenvolvimento que retira um grande peso dos pais. Ou seja, este perceber que o cérebro está em desenvolvimento durante a vida toda. Portanto, a neuroplasticidade está lá presente durante a vida toda. Sabemos que os primeiros 5 anos são determinantes para o desenvolvimento aqui de uma estrutura muito significativa. Sabemos que ali os anos da adolescência há uma tarefa de pruning, por assim dizer, que se chama uma poda daquilo que interessa e que não interessa manter, mas verdadeiramente temos um cérebro mais ou menos considerado maduro por volta dos 20 e tal anos. E esta última área, vai lá, do cérebro a ser verdadeiramente desenvolvida, é o que nós chamamos o córtex pré-frontal, que é uma zona do cérebro que está aqui mesmo atrás da nossa testa, que é responsável por coisas importantíssimas na nossa vida. A nossa capacidade de planeamento, a nossa capacidade de foco, de atenção, a capacidade de tomarmos decisão antecipando consequências e este lado também da regulação emocional. Regulação comportamental, regulação emocional. E, de facto, quando nós vemos um adolescente a ser mais impulsivo, uma criança pequenina a fazer uma birra perante uma contrariedade, muitas vezes queremos exigir que sejam capazes de uma coisa que eles, na realidade, não conseguem. Claro que o nosso papel é duplo. É duplo no sentido de, em alguns momentos, nós funcionarmos como essa parte do cérebro que eles ainda não têm, portanto, tem que ser o nosso a estar aí ativado, e, por outro lado, obviamente, como modelos e como as pessoas que vão dar as oportunidades, criar as oportunidades para se ir fortalecendo, desenvolvendo com tudo aquilo que nós queremos essa área cerebral. Ou seja, não é dizer assim, ele não é capaz de regular o comportamento ou as emoções, agora vou ficar de braços cruzados até ter 22 anos e já vai conseguir fazer isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é compreendermos, ele ainda não é capaz, ou não vai ser sempre capaz, o que é que eu posso fazer daqui até ao longo do crescimento, que lhe permita oportunidades para desenvolver aquelas competências e que vão ser competências importantes ao longo da vida. Absolutamente. E tu depois dás ótimas pistas e enumeras algumas dessas competências, ou então se calhar até hábitos ou focos a desenvolver, como é o caso da gratidão, trabalhar a inteligência emocional, a importância das rotinas, distinguir o controle do não controle. Tens um gráfico muito giro, aliás, eu se calhar até desafiava aqui as pessoas a tentarem percebê-lo. Fez um trabalho espetacular, em que temos aqui uma bola com uma coisa que conseguimos controlar e uma coisa que não conseguimos controlar. E eu acho que isto é transversal, obviamente, ao tempo de vida do humano, até à população adulta, absolutamente. Eu acho que é um bocadinho a minha praia, não é? Nós na gestão também o nosso foco é tentar agir sobre aquilo que conseguimos controlar e aceitar o que não conseguimos controlar. Falaste também na importância de termos da criança ter um lugar seguro
e também muito importante no final, que é quando procurar ajuda profissional. E se calhar aqui só um pequeno à parte, eu não sei se podes falar muito nisto, quão prevalente foi esta realidade agora durante o confinamento? Tu sentiste essa... essa variável contou, portanto o confinamento levou as pessoas a pedirem-vos mais ajuda psicológica lá na oficina? Ok. Eu ia aproveitar para fazer uma ponte para outro tipo de questões que eu tinha aqui para te colocar. Um, e, e se calhar como pequena introdução, eu acho que assim, nem todos tivemos pais super sofisticados, ou gentis, ou afetuosos. E para alguns de nós, se calhar, há um problema que é a questão das nossas lutas passadas, ou melhor, as lutas que estão para trás versus as lutas que estão à frente. As lutas que efetivamente ainda temos por batalhar, às vezes não lhes damos a atenção que devíamos, ou não sabemos como batalhá-las, porque estamos presos a lutas do passado, algumas delas inconscientes, e sejam traumas, sejam lacunas, sejam deficiências ou excessos, ou o que seja. E se calhar aqui a minha pergunta era esta: o que é que está ao nosso alcance? Quer dizer, antes obviamente de irmos procurar ajuda profissional, o que é que está ao nosso alcance fazer para distinguirmos uma luta lá de trás com uma luta cá da frente? Eu sei que esta pergunta é complicada. Essa pergunta é daquelas que dá pano para mangas, não é? Eu acho que há aí um passo que é importante sempre, que é nós criarmos momentos para pensarmos na nossa história, pensarmos em nós, porque realmente somos feitos aqui de várias pecinhas. E muitas vezes nós temos se bem percebi onde tu querias chegar, se é que querias chegar propriamente a algum sítio, mas nós muitas vezes temos até consciência que há essas lutas que ficaram lá para trás, como tu dizes, e fazemos algo que não é desejável, que é evitamento, que eu nem quero pensar nisto. Eu não quero pensar nisto porque isto pode doer, e porque se doer vai afetar negativamente o meu presente e o meu futuro. E a grande estratégia é precisamente o contrário, é parar e dedicar algum tempo, se calhar, a trabalhar, a arrumar, a elaborar esse tipo de coisinhas que vêm lá de trás e que obviamente podem condicionar o nosso presente. Isto aqui é uma estratégia importante que muitas vezes usamos esta lógica do evitamento experiencial, evitar certos temas, achar que evitamos determinadas emoções, só que as coisas, se não forem arrumadas, se não forem elaboradas, criam moça. E eu costumo usar muitas vezes aqui duas metáforas até com os miúdos, que é, se eu for pondo as coisas todas para debaixo do tapete, eu finjo que elas não estão lá, mas elas continuam lá. E quando eu vou caminhar em cima do tapete, há ali um momento em que o chão deixa de ser uma coisa plana e está ali andamos ali um bocadinho em desequilíbrios constantes. Ou pensando, por exemplo, na imagem da panela de pressão, panela de pressão funciona muito bem se nós formos tendo o nosso escape para libertar a tensão. E a tensão pode ser do presente
ou podem ser coisas que vêm lá de trás. E quando nós fazemos este registro mais do evitar entrar em contacto com as coisas, estamos numa lógica de contenção. E tal como a panela de pressão, se o pipo não estiver a funcionar bem, aquilo vai dar uma grande explosão na cozinha, no ser humano também vai dar essa explosão, vai dar das mais variadas formas. Vai dar porque começamos com sintomas somáticos, com dores de barriga, de cabeça, alterações gastrointestinais. E quando eu digo nós, é nós adultos ou nós crianças mais pequeninos. Há aqui alterações em termos de humor que não estavam lá e que começam a surgir. Há alterações, por exemplo, na nossa capacidade de descansar. Há alterações que podem surgir do ponto de vista mais comportamental, ou porque nos tornamos mais impulsivos, mais reativos, mais impacientes. E, portanto, esse é o verdadeiro perigo de não querermos ou acharmos que o que está lá para trás necessariamente não nos vai condicionar. E podemos cair nesta tentação de não quero mexer. Sim. Não sei se respondi bem à Respondeste perfeitamente. Pronto, é óbvio que eu te faço esta pergunta no contexto um bocadinho da parentalidade, e porque lá está, voltando à imagem do oleiro, se nós tivermos um oleiro pinguço ou ensonado ou inconsciente, não tem o alfabeto básico, vai sair a geneira, não é? E, portanto, achei particularmente importante falarmos aqui um bocadinho na questão da saúde mental e da nossa bagagem, que muitas vezes nos trava sem nós termos noção, e que muitas vezes estamos bloqueados e não conseguimos chegar à frente, e pelas dificuldades, muitas vezes com os nossos modelos, às vezes acabamos por ter dificuldade em dizer que gostamos da criança, sermos gentis com eles, porque nós próprios não tivemos acesso a esse menu de bons comportamentos, e portanto pode-nos prender. Mas no fundo também, para nós percebermos aquilo que queremos e não queremos para nós ou para os nossos filhos, é importante termos essa capacidade de revisitar a nossa própria experiência e perceber, numa primeira instância, eu quero isto, eu quero perpetuar de alguma maneira este modelo, ou é que eu quero me aproximar de um modelo diferente. Portanto, Claro. esta importância do revisitar. E depois conseguimos ou não conseguimos, sozinhos, de forma mais autónoma, ok, como é que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu quero adotar? E aí é muito importante termos também, fazer os tais momentos de pausa, como eu lhe chamo, e estarmos em contato com aquilo que são os nossos valores enquanto pais, na parentalidade, e percebemos muito bem o que é importante para mim e do qual eu não quero abdicar. Que pode ou não entrar aqui em disrupção com o que vem lá de trás, mas conseguirmos ter esses momentos, nós nos alinharmos com aquilo que nos faz sentido enquanto pais. Ok. Quais é que seriam, na tua opinião, as disciplinas que deveríamos ter numa escola de pais? Imagina que essa figura existia. Como é que nós poderíamos etiquetar as disciplinas? Porque eu sei que elas são todas, se calhar, muito holísticas, e é difícil, particularmente difícil para ti, que sabes, as 100 disciplinas necessárias, escolher as 5 ou 6 que nós podemos passar aqui neste espaço e neste tempo. Mas gostavas de fazer este exercício? Estou a pensar um bocadinho nisso, porque faz sentido a questão. Às vezes é difícil nós arrumarmos, porque é fácil, de facto, nós chegarmos a uma livraria e pensarmos assim, olha, há aqui este livro sobre este tema, sobre este, sobre este, sobre este. Aquilo que eu vou notando muitas vezes nos pais e nas famílias é que há aqui preocupações com coisas muito funcionais e que são importantes em termos do nosso funcionamento. O banho, a melhor escola, a melhor estimulação em termos de brinquedos, por exemplo, a alimentação, o sono. E há sempre aqui uma disciplina, se quiser chamar então assim, que felizmente já vai sendo diferente, mas que tem muito a ver com a inteligência emocional e a importância de tudo o que tem a ver com o nosso mundo emocional, que nem sempre é dada a devida primazia, eu diria assim. Então, tudo o que tivesse muito a ver, tudo o que possam ser subdisciplinas que possamos indexar à nossa saúde mental, saúde emocional, eu acho que esta sensibilidade era importante para qualquer pai. Para qualquer pai. Mas, acima de tudo, também pensando nesta ideia da escola de pais, não há aqui ideias pré-definidas, obviamente. Não há linhas orientadoras que decorrem da investigação que é feita na área da parentalidade e naquilo que pode ser mais protetor em termos de desenvolvimento. Mas eu diria que é quase a ideia da escola de pais era
existiria uma escola de pais indicada para cada família, porque as suas necessidades vão ser realmente diferentes, as suas realidades vão ser diferentes, e portanto os pais poderem ir buscar tudo aquilo que possa ser informação, que possa dar resposta aos seus medos, às suas dúvidas, aos seus anseios, e ao mesmo tempo que lhes transmitam a segurança que é importante. Há bocado falávamos daquele dado do neurodesenvolvimento do cérebro, e essa é uma área interessante, que é quando os pais conseguem perceber o que se passa lá dentro dos filhos, que vai lá na cabecinha deles e conseguimos desmontar a coisa, nota-se também um alívio muito grande. E, portanto, se calhar também poderia ser uma disciplina interessante, não nos tornarmos pais neurocientistas, não é nessa lógica, mas percebermos um bocadinho melhor, traduzir porque é que é desta maneira, porque é que a reação tendencialmente é esta, porque é que é importante fazer isto e não fazer aquilo. Podia ser uma área também interessante para abordarmos. Muito bem. Sabes que eu hoje de manhã estava a ouvir um podcast, um senhor que se propunha formar os pais para serem pais faixa preta, cinto negro de parentalidade. Pronto, era um senhor brasileiro que curiosamente era também cinturão negro de karaté, e ele estava a descrever a disciplina como um comportamento que tu tens mesmo quando ninguém está a ver, portanto algo que te ficou enraizado, e que, por exemplo, a mãe dele não gostava que eles entrassem calçados em casa, portanto ele disse que identifica-se disciplina se, quando ela não está lá, ele chega e descalça os sapatos. Pronto, é óbvio que isto aqui passa pela prática e passa por, obviamente, um tempo de consolidação dos conhecimentos e, portanto, começar a senti-los. E a minha pergunta seguinte era: como é que se passa do nada ou da inocência para ter o saber e depois para ser o saber? Olha, tu falaste, a pessoa que tu estavas a ouvir falava dessa imagem enquanto disciplina. Eu uso muitas vezes essa imagem do aquilo que nós fazemos, independentemente de quem está a ver, muito associado aos valores. É aquilo que vem cá de dentro, não é? A motivação. Eu faço porque me faz sentido fazer, porque entra em sintonia comigo, e não necessariamente porque quero corresponder à expectativa de alguém, porque quero receber uma determinada gratificação. Como é que nós passamos por essas fases que tu enumeraste? Essencialmente com experiência, com prática, com experimentar, com não ter medo de fazer. E pelas nossas experiências, lá está tudo o que é contacto com os outros e contacto com o mundo, o conhecermos a nós e o conhecermos o mundo, é isso que nos vai ajudando a definir os nossos caminhos, aceitando uma coisa muito importante, que é a hipótese de falhar ou de errar, por exemplo, como algo que faz parte do nosso caminho e que também ajuda à nossa construção. Portanto, assim, de uma forma muito linear, respondendo à questão que tu colocaste, faz-se duas coisas, duas formas. Faz-se experimentando e faz-se com o ir moldando aquilo que para nós é importante. Aquilo que para nós é importante para a forma como nós nos sentimos enquanto pessoas. Lá está, os nossos valores. E da conjugação desta coisa, o que é que eu sou, como é que eu me vejo e o que é que me faz sentido, e o que é que me preenche, obviamente que se constrói esse caminho do ser. Muito bem. Inês, esta pergunta agora se calhar é um bocadinho difícil para ti porque tu és escritora e isto deve ser particularmente complicado, mas a minha pergunta era: que livros é que te marcaram particularmente e se recomendas alguns livros? Obviamente além dos teus, que esse aí recomendo eu por ti, mas tens algum que te tenha ficado na memória, mesmo algum recente, particularmente algum que seja entendível pela nossa audiência, pronto, que não são se calhar todos psicólogos como tu? Sim, sabes que essa é uma pergunta muito gira e que às vezes surge e nós próprios nos colocamos a nós próprios, e eu sou uma pessoa que desde pequenina que lê muito, 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 e agora enquanto adulta leio muito por questões profissionais e, portanto, livros mais técnicos, se quisermos, e leio tudo que possam ser outros géneros de livros. E eu nunca na vida consegui eleger um livro. Eu imaginei, sim. É verdade. Eu acho que quando nos colocam esta questão, o que é que te marcou, o que é que te fez sentido, o último que eu li é aquele sempre que se calhar possa fazer mais sentido, é o que está mais presente, foi aquele que eu neste momento escolhi, que achei que me poderia acrescentar qualquer coisa. E apesar de ser uma pessoa que lê muito, se calhar é por isso,
eu acho que nunca consegui selecionar um livro que me marcasse. Eu acho que todos totalmente. eles eu retiro qualquer coisa. E faço uma coisa que para algumas pessoas é muito estranho, para outras conseguem perceber, que é, eu vivo os livros e até se estiver a ler um romance, eu sublinho os livros. Porque me faz sentido. E portanto eu acho que todos eles de alguma maneira me terão trazido alguma coisa, todos os livros que eu li. E mais difícil ainda, escolher um dos teus. Tens algum preferido? Ou vai ser o próximo que tu vais escrever? Ou dois à frente desse? Tens alguma ideia? Não, porque eu acho que todos eles cumprirão a sua função, portanto eu não consigo dizer que há um porque é preferido. Mas o próximo é aquele que desafia mais, sempre. Ok. Então, vamos passar dos livros para os filmes. Nos filmes tens algum que queiras escolher? É giro, porque apesar de não ser tanto a pessoa visual de ver os filmes, há sempre um ou outro filme que me foi marcando. Aí sim, é giro. Sei lá, posso destacar aqui um ou dois. Há um livro que me marcou muito, já não o revisito há muito tempo. A Vida é Bela. A Vida é Bela? Essencialmente porque pelo poder que a imaginação pode ter na capacidade de nos adaptarmos a uma situação dura, pelo papel que os pais podem ter, né? A resposta dos pais perante uma determinada situação, um determinado contexto, pode ser determinante para a forma como uma criança se adapta a qualquer situação. Portanto, obviamente é aqui um filme pesado, mas que tem esta mensagem do poder da nossa imaginação e dos pais enquanto veículo de segurança, mesmo perante uma situação, um cenário super doloroso, não é? E esse foi um livro, um filme que eu já não revisito há muito tempo, mas que tem uma mensagem interessante. Ele já tem imensos anos e por acaso se calhar agora devia ver porque, pronto, quando eu vi da primeira vez que já tinha um filho, agora tenho 4, portanto tenho que olhar para aquilo de novo. E mais algum que queiras destacar? Sim, mais recente que eu tenha visto, lembro-me de um filme que vi na Netflix que era o Marriage Story, não sei como é que está o nome em português. E lá está, às vezes não é o filme, não é a grande história, é uma mensagem que se vai lá captar num ou noutro momento. E posso dizer que o meu clique em relação àquele filme, que resisti a ver até ao fim, foi mesmo ali nas últimas imagens, nas últimas cenas do filme, e que tem muito a ver com, mais uma vez, o papel dos pais na vida dos filhos e a forma como os adultos gerem as situações, o quão construtiva ou não pode ser o seu papel na vida dos filhos. E o filme fala sobre uma situação de divórcio com muito desentendimento pelo meio, mas que tudo muda a partir do momento em que realmente o foco fica no filho, no bem-estar do filho. E é daquela. E há lá uma cena que eu achei deliciosa, que não vou contar para não estragar, mas que tem muito a ver com isto, quando nós conseguimos deixar de ser egoístas connosco próprios, não é? E pensar nos nossos filhos. Este tema também é um tema que daria pano para mangas, esta questão aqui das separações e do impacto que isso tem nos filhos, mas foi um livro, lá estou eu, estás a ver? Um filme que me marcou. Todos eles com crianças. Muito bem. Olha, e o Inside Out, o Divertidamente, quão genial é que esse filme é? Como todos os filmes de animação, eu acho que aquilo dá sempre várias camadas de leitura. Esse filme está delicioso, é um filme que eu recomendo sempre aos meus pacientes de qualquer idade para ver, precisamente por aquilo que falávamos há bocado, da importância da inteligência emocional, da importância de nós conhecermos o nosso mundo emocional e o papel que as emoções desempenham na nossa vida. E conseguir desmontar o que se passa cá dentro através de um filme de animação está, na minha ótica, está genial esse filme. É um filme que eu recomendo sempre aos pacientes de todas as idades. E que, lá está, é quase como se os filmes tivessem uma cena sempre que me marca. Há ali um momento no Divertidamente em que toda a história tem ali uma mudança quando ela aceita uma emoção que passou durante muito tempo a tentar calar. Quando ela dá espaço para a tristeza dela surgir, há ali qualquer coisa no filme que flui de maneira diferente.
E isto remete àquilo que falávamos há bocadinho, de fazer o evitamento. Não, é mau sentir isto. E esse filme ajuda-nos a desmistificar um conjunto de mitos que muitas vezes temos associados às emoções, de crenças com que crescemos associados às emoções e que é importante realmente olhar como crenças que não são nossas amigas, meias disfuncionais e olhar de maneira diferente para as emoções. Totalmente. Super recomendado esse filme também. Mudou imenso a minha forma de pensar e de agir, não só a nível pessoal como Sim. para os meus filhos. Com os filhos. Lembras-te de algum falhanço importante que te tenha marcado e que te tenha ajudado a jurar sucesso futuro? Um falhanço que tenha levado... Sim, teu. Pode ser profissional, se calhar pessoal, não é o canal certo. Contas-me no próximo almoço. Sim. Seguramente eles existiram, mas por algum motivo se calhar não os tenho presentes. E eu vou explicar porquê. Porque havia um professor meu da faculdade que dizia que o maior erro é cairmos repetidamente num erro. Nesta lógica, errar é humano. E por trás do erro há qualquer coisa em que podemos crescer, em que podemos aprender, não é? E a verdade é que seguramente, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, terei errado muitas vezes, mas o foco lá está, não fica no erro e fica se calhar muitas vezes no que é que eu aprendo com esta situação, o que é que eu quero fazer diferente numa situação semelhante no futuro. Eu digo muitas vezes, não só nas consultas, mas também em formações, para pais e para professores, faço muitas vezes aqui a analogia com o caractere chinês da palavra crise, que esconde lá dois conceitos ambíguos não, quase em antípodas, não é? Aqui é esta noção de o mesmo caractere, crise, enquanto perigo, e ao mesmo tempo o conceito de oportunidade. E se calhar é mesmo importante olharmos para as situações em que erramos, em que falhamos, como oportunidades de crescer e nos aperfeiçoarmos. E quando nós vamos olhar à nossa volta, muitas grandes invenções resultaram de falhanços prévios muito grandes, não é? E tudo dependeu da forma como a pessoa, os inventores, por exemplo, olharam para esses suas falhas, não é? Um exemplo muito, muito comum é o exemplo do post-it. O objetivo era precisamente o oposto daquele, não é? De criar ali uma cola fraquinha, não. O objetivo era criar uma coisa que colasse mesmo, e a verdade é que nós vamos ver e não há de haver muitas casas que não têm post-its. Eu sou super fã, temos por lado, sim. E que resultou aí dessa noção da falha, do erro, enquanto oportunidade de crescermos. E esta é uma mensagem importante em termos de parentalidade também para passarmos aos nossos filhos. Como é que nós lidamos com os erros, os nossos e os deles. Muito bem. Olha, se pudesse ocupar um cartaz gigante para toda a gente ver, que mensagem é que escolhias lá colocar? Olha que coisa interessante. Um cartaz. Um cartaz gigante em Times Square, era visto por milhões de pessoas todos os dias e tu tinhas a oportunidade de colocar lá uma mensagem que tu achas que falta às pessoas. Não tens querido responsabilidade. Não, pode ser uma anedota, pode ser uma coisa qualquer que tenha marcado. Tu às vezes tens alguns quotes que tu colocas nos teus livros, não sei se algum deles te marca particularmente. Alguns deles são realmente sementes para outros pensamentos, não é? Sim. Eu acho que dependeria muito do dia em que íamos selecionar, se calhar dependia aquilo que colocaria. Aquilo que agora assim mais automaticamente me ocorreu, e não me ocorre uma frase tcharam, que merecesse ir para Times Square, mas esta importância de nós desacelerarmos e aproveitarmos o presente. E se calhar um convite a isso, o convite a desacelerar e estarmos verdadeiramente presentes no aqui e no agora, como algo importante para pensarmos. Foi assim a coisa que me ocorreu agora. Não, eu acho não é muito sexy a não, ideia. eu acho que é. Não, a ideia é capaz de ser, mas a frase... Eu ia por aí. Eu acho que a ideia é super sexy porque se efetivamente for ouvida pelas pessoas e posta em prática e implementada,
não podia ser mais sexy. Eu acho que está aí, se calhar, a chave, não é? Aquela conexão e aquela espiritualidade agora mais moderna que está a ficar na moda, do mindfulness, etc. Começa aí, não é? Começa no estarmos presentes e conseguimos fazer um scan às nossas emoções e observarmos o que está a acontecer agora, é não estarmos distraídos com o telemóvel à procura daquela próxima notificação ou daquele scroll, a ver que coisa desinteressante é que nos pode ocupar mais um segundo. Tem mesmo a ver com essa lógica de estarmos ligados ou estarmos desligados daquilo que se passa à nossa volta e a experiência do contacto com a realidade vai realmente ser diferente, não é? Claro. E a diferença pode estar entre sermos pessoas mais reativas às situações e às interações ou pessoas muito mais conscientes. E essa consciência, se estarmos sintonizados connosco e com tudo o que se passa à nossa volta, vai-nos trazer uma sensação de preenchimento e de satisfação verdadeiramente valiosos, não é? Muito bem. Olha, nos últimos anos, que nova crença, comportamento ou hábito mais melhorou a tua vida? Só fazes perguntas difíceis. Sim. Porque eu acho que tu consegues responder, sim. Se calhar, vindo disto que estávamos a falar, uma coisa que me tornei mais, vou dizer, exigente comigo, foi precisamente esta importância de me disciplinar, não estar sempre a pensar no que vem a seguir, em termos gerais, pondo assim a coisa. Ou seja, a importância de delimitar muito bem as várias esferas da vida e não querer chegar a todo lado ao mesmo tempo e encontrar espaço, também pegando naquilo que falávamos há bocadinho, isto também foi algo que tenho trabalhado imenso, encontrar espaço para mim, para os meus balãozinhos de oxigênio. E, portanto, esta importância de não me esquecer que há aqui uma Inês, além da Inês mãe, além da Inês psicóloga, além da Inês que escreve livros, os meus balãozinhos de oxigênio e tornar-me muito exigente comigo na importância deles existirem de uma forma permanente no meu dia-a-dia. Os meus escapes, vamos lhe pôr assim. Genial, ok. Muito importante essa questão também das várias âncoras, não é? Que nos seguram e que é super fácil de esquecer se não tivermos um método ou se não nos disciplinarmos para isso, não é? Olha, que conselhos darias a um jovem casal com crianças pequenas ou que estivesse a planear ter um bebê? O que é que achas que devíamos ter ouvido? Ou tu, se calhar, um conselho darias a ti própria quanto pré-mãe ou mãe de primeira viagem? O que é que achas que te faltava saber nessa altura e que só mais tarde vieste a descobrir? Não há tantas coisas. Não, mas se calhar há aí 3 ou 4 coisas que podemos realçar. Uma é a inspiração que abre o Crescemos Juntos, que é que não há pais perfeitos. E esta é uma boa ideia para nós abraçarmos a caminhada da parentalidade. Termos consciência que a perfeição é uma impossibilidade quando falamos da parentalidade. E, portanto, sim, podemos e devemos estarmos alinhados com aquilo que é importante para nós, com os tais nossos valores e tentar dar todos os dias o nosso melhor, mas perceber que a perfeição não é uma possibilidade. Depois, pensando aqui, como falávamos há pouco, das nossas várias esferas do nosso ser, um jovem casal que decide ter filhos, lembrar-se que a partir do momento que nascem os pais, não desaparece, por exemplo, o casal. E não desaparecem eles enquanto pessoas. E refletirem, quase terem este plano, como é que vai ser quando o nosso filho nascer, onde é que vai ficar o casal, quais vão ser os momentos do casal e quais vão ser os momentos teus, só teus, e que, curiosamente, são fundamentais para tu te tornares uma melhor mãe ou um melhor pai. Muitas vezes vivemos aqui nesta sombra da culpa se eu for ao ginásio e deixar o meu filho em casa um bocadinho, ou se for dar uma caminhada ou ir ter com um amigo, estou a ser uma péssima mãe. Não, pelo contrário, não é? Estou a investir no meu bem-estar e para eu poder cuidar bem de alguém,
eu também tenho que estar bem. Portanto, esse jovem casal poder apostar aí nesta espécie de planeamento e de perceber que aquele filho vai ser a prioridade, mas pelo ser a prioridade, há outras fatias das suas vidas às quais têm que dar muita atenção. E daqui decorre a importância da comunicação sempre, em qualquer relação, naturalmente, e da comunicação constante em termos de necessidades, em termos de partilhas de dúvidas, de receios, e associado, se calhar, a estes receios, a noção também de que há sempre aqui um ideal e aquilo que é o confronto com a realidade. E, portanto, contam-nos realmente histórias muito cor-de-rosa em termos de parentalidade, mas a realidade, por muito que se planeie, não é? A realidade vai-se construindo e nem sempre é só feita de coisas... O prazer é sempre o máximo, não é? Mas temos que nos preparar para aquilo que idealizamos e aquilo que depois vai ser a realidade. Às vezes há aqui um gap para o qual ninguém nos preparou. Totalmente. Olha, que más recomendações é que costumas ouvir na tua profissão, ou relacionadas com a tua profissão ou com a parentalidade? Às vezes há ruído, acredito que há algumas coisas que te arrepiem um bocadinho. Queres escolher alguma para quem nos está a ouvir? Eu acho que procuro não ver essas coisas, precisamente para não me criarem cócegas. Existirá, tu dizes, e se calhar estás a lembrar-te de alguma coisa na qual tu já tropeçaste, ou em algumas coisas nas quais já terás tropeçado. Há muito ruído, há muita informação, a informação está muito acessível a todos nós. Portanto, acima de tudo é importante conseguirmos filtrar as fontes da informação que recolhemos. Claro que vou estando atenta àquilo que os meus colegas de profissão vão dizendo, vão fazendo, mas não consigo de todo apontar aqui o dedo, isto é um erro crasso que foi dito, não, mas deixo se calhar esta recomendação para, enquanto pais, podemos sempre ter atenção qual é que é a fonte da informação que estamos a pesquisar, porque isso sim pode ser determinante. E depois, muitas vezes também nos confrontamos com informações que podem não ser muito concordantes logo à partida, e isto não significa que as duas sejam informações erradas ou informações imprecisas, porque muitas vezes tem a ver com aquilo que nos faz mais sentido, que se ajusta melhor à nossa realidade, e portanto temos esta sensibilidade de, ok, procurar informação, mas que possa ser o mais credível possível. E quando aquilo deixa dúvida, ninguém nos impede de perguntar, pesquisar num outro sítio com uma outra pessoa. Claro. Olha, e quando te sentes assoberbada ou com falta de foco, o que é que tu fazes? Que tipo de perguntas é que te colocas nessas alturas para te voltares a centrar? Paro, em primeira instância. Esta noção, então tenho que ter consciência que... Quanto tempo é que demoras a parar? Quão fácil é para ti reconheceres isso? É porque às vezes para mim passam-se meses. Estou na máquina de lavar e demora imenso tempo a dizer, pá, estou a fazer imensa asneira, imensa cagada, tenho que parar aqui em algum lado. Acho que não demora muito tempo, não? Precisamente por aquilo que há bocado dizíamos de me esforçar para ter os tais momentos de pausa e olhar para dentro. Quando entro num piloto automático, não demoro muito a percebê-lo. Mas há pequenos sinais, não é igual em todas as pessoas, mas há pequenos sinais, ou porque ficamos mais rabugentos, ou porque ficamos mais impacientes, ou porque a nossa capacidade de foco, todos estes exemplos que eu estou a dar são um bocadinho aquilo que eu vou experienciando, ou porque a capacidade de foco se perde, porque o cansaço físico está lá, porque a mente dispersa com uma facilidade maior. Portanto, isto tudo são pequenos sinais de alerta que eu reconheço em mim e que são o tal momento em que eu sei parar. Parar muitas vezes para termos que fazer escolhas e trazer as prioridades ao de cima e arrumar aquilo que estamos a fazer e que temos para fazer. Portanto, essa noção de quando é too much, não é? Esta noção de demasiada coisa a acontecer, eu reconheço muito bem quais são os sinais disso em mim e é importante todos nós reconhecermos quais são estes sinais
individuais que eu tenho, de alerta, para depois poder parar e fazer escolhas, tomar decisões. Ok. E tu usas perguntas, tu às vezes quando paras tens algum método, alguma forma de te centrares, ou se calhar na tua profissão já existem perguntas por defeito que nós devemos, se calhar, começar por elas, não? Este parar e observar é muito sem perguntas pré-determinadas, mas se tivéssemos que pôr lá algumas legendas, repara naquilo que estás a sentir, o sentir, não é? É o cansaço físico, é o vazio, é o aceleramento, repara no que estás a sentir, não é bem uma questão, é mais o desafio, e depois a pergunta seguinte é o que tu precisas agora. Ok, essa é boa, ok, se calhar não me lembrava disso. Olha, Inês, eu não tenho mais perguntas para ti. Nós houve aqui alguns comentários, as pessoas basicamente agradeceram a iniciativa. Se calhar nas próximas vezes vamos divulgar isto um bocadinho mais. Este é o nosso primeiro podcast e eu estava aqui um bocadinho nervoso, portanto não divulguei isto assim com muita energia. Se calhar no próximo já vamos tentar angariar aqui uma audiência maior e deixar um espacinho para as pessoas fazerem perguntas. Agradecer a tua disponibilidade. Isto é um domingo, tiraste tempo à tua família, foi um privilégio. Super obrigado pelo teu tempo e pelas questões que nos vão agora fazer todos refletir, e fica já um convite para uma próxima vez, e se puderes vir muitas vezes, aceitamos. E eu tenho a agradecer muito o desafio, não é? Porque sabes que eu sou incapaz também de dizer que não a estas coisas, e retirei um bocadinho da família, mas sei que este bocadinho também foi bom para nós, vai a seguir compensar a família em qualidade, lá está, a importância da qualidade e não só na quantidade de tempo. Estes desafios são deliciosos, portanto, bora lá aos próximos. Olha, nós estamos confinados, não podemos fazer isto frente a frente. Se calhar o que me fez mais falta aqui nesta nossa conversa foi o nosso abraço final, mas deixamos para quando for mais seguro. Recebe daqui o meu abraço virtual, está bem? Recebo o meu. E muitos beijinhos e até breve, está bem? Beijinhos, até breve. Resta um bom domingo, Nuno. Até logo, obrigado. Tchau. Bom domingo para ti. Tchau, tchau.